Daí, beleza? Eu sou o Velberan e estou aqui para falar sobre 5 coisas sobre o Japão que a galera não sabe se é mito ou se é verdade. Mas tantas coisas sobre o Japão assim, por que a gente vai falar só de 5 nesse canal? Porque essas são coisas que a gente sempre está falando nos outros vídeos espalhados por aí. E se você não acompanha os lançamentos do canal, já se inscreva aí, porque temos vídeos novos todas as terças, quintas e sábados às 11 horas da manhã. Beleza? Não deixe de acompanhar todos os lançamentos, a gente sempre está trazendo esse tipo de curiosidade por aqui. Primeira coisa então que a gente sempre ouve falar sobre o japonês. A alimentação do japonês é saudável mesmo? Então, a comida tradicional deles é bem saudável. Eles comem bastante arroz, carboidrato, né? A base da culinária do Japão aqui é em cima do arroz. Só que eles também comem muito legume, muito peixe também, e isso daí a gente sabe que é uma alimentação assim bem daorinha, né? Só que isso daí é a alimentação mais tradicional. Eles comem bastante legume, bastante verdura? Sim, por exemplo, no tempurá, eles pegam tudo aquilo lá em pano frito e comem. O tempurá é um negócio assim bem gostoso, né? Típico aqui do Japão. Só que é uma comida tão engordurada, mas tão engordurada que você morde o negócio assim, espirra gordura pra todo quanto é lado. Carne também, eles comem sim bastante peixe, até salmão, que é uma carne um tanto quanto cara no Brasil, aqui é uma carne bem comum. Mas eles também comem bastante carne de frango e carne de porco aqui é direto e ainda mais empanado, que dá mais gordura ainda. Comida rápida, junk food, eles também comem muito, que eles compram nas lojas de conveniência aqui. Pão industrializado, lamen, macarrão instantâneo também, a dar com pau aqui, tudo coisa cheia de sódio. Então sim, eles têm a parte da alimentação deles que é muito saudável, mas eles também comem muita tranqueira, que é uma bomba pro corpo. É mais ou menos que nem no Brasil, né? O pessoal que come comida caseira, assim, costuma ter uma alimentaçãozinha um pouco mais balanceada. Só que aqui tem muita gente que vive de comida de loja de conveniência, de combine, como a gente chama aqui. E esses aí estão no sal, velho. Realmente é complicada a alimentação do pessoal. Aliás, isso é uma coisa que eu não entendo, porque tem uma galera que come muito lame, muito pão e assim, coisas extremamente calóricas e não engordam. Por quê? Assim, eu achei injusto isso, né? Mas tudo bem, vamos para o próximo. Japonês é mesmo tão inteligente quanto a gente acha? No Brasil, assim, principalmente, a gente tem aquele lance, né? Que, nossa, os japoneses pegam todas as vagas de concurso público, de vestibular. Tem vários médicos japoneses e sempre ocupando altos cargos aí. E a gente tem essa visão, então, né? Nas escolas também, a gente sempre via, japonesinho lá tá tirando as melhores notas. Será que japonês é tão inteligente assim? Na verdade, isso daí não tem exatamente a ver com inteligência, e sim com disciplina. Então, na parte de inteligência, eles são como qualquer pessoa que tem no mundo. Os caras são muito disciplinados e muito focados também. Isso daí é coisa que vem da criação deles desde cedo. Você vai ver aí, as criançadas do Japão são zoeira pra caramba. São criança como qualquer criança em qualquer lugar do mundo. Só que na escola, por exemplo, na hora de estudar, os bichinhos param e estudam realmente. Aqui no Japão a gente vê aluno que vai super mal na escola e tem que ficar fazendo reforço para conseguir equiparar as notas com os dos amigos. Tem também disso daí. Só que no Brasil, essa disciplina deles acaba se destacando porque a criançada brasileira não gosta de estudar. Eu mesmo detestava estudar quando eu era criança. E acredito que muitos de vocês aí também, né? Aliás, tinha até aquele negócio de o guri que gostava de estudar, a gente fazia bullying com ele, ficava chamando de CDF e daí pra diante. Mas por causa dessa disciplina que os japoneses têm, e os asiáticos em geral também têm, né? Os chineses também são muito bons de estudo. Eles acabam se focando nos estudos e tirando daí as melhores notas, conseguindo as melhores vagas e coisas do tipo. Apesar que aqui no Japão é mais ou menos parecido com o Brasil também, que na época que a galera estuda, assim, eles tiram notas altas e manjam pra caramba também. Só que depois que passa esse tempo, a galera esquece tudo. Então eu, que trabalhei em fábrica principalmente, eu vi, assim, bastante japonês fazendo umas barberagens na inteligência, assim, que brincadeira, mano. Até uma vez, um chefe meu, né, ele foi contar lá, fazer uma conta de 9 menos 3. Mano, o cara começou a contar nos dedos, velho. Que é isso? Daí naquele momento eu vi assim, não, mano, isso daí não é genética, não é que os japoneses levam uma benção pra ser inteligência e nem nada disso. É realmente só uma questão de estudo mesmo, porque
na inteligência, mesma coisa que qualquer um. Terceiro mito é que não existe pobreza no Japão. Quando a gente vê do Brasil, né, ouvindo falar de Japão, a gente acha que todo mundo aqui é rico, mora em casa boa, tá com as casas toda bem equipada, cheia das TV de 4K, com carrão na garagem, e realmente tem muita gente assim que tem uma vida legal por aqui, só que isso não é realidade de todo mundo. Japão tem pobreza sim, e é um nível considerável, considerado assim para um país de primeiro mundo, né? Não se compara a, por exemplo, pobrezas que a gente vê em outros lugares do mundo por aí. O que tem aqui e ameniza muito é o Seikatsu Hogo, que é uma ajuda do governo que eles dão para as pessoas que não estão conseguindo emprego e não estão conseguindo assim dinheiro para sobreviver. Isso daí seria mais ou menos uma bolsa sobrevivência, tipo, é o mínimo do mínimo que o cara vai precisar para sobreviver e não virar um mendigo na rua. A gente sabe que tem um pessoal que, tipo, pega esses serviços sem precisar. Só que, no geral, é uma coisa muito humilhante pra pessoa depender deste serviço. E tem até mesmo gente que precisa dele, não consegue tirar, falta alguma coisa na documentação assim, não consegue tirar, ou então que não pega por simples e puro orgulho, né? Porque pra não ficar dependendo do governo pra sobreviver. E com esses aí, o que que acontece, né? Se o cara não consegue emprego, não consegue nada, fica na miséria mesmo. E até vai parar na rua, vivendo na rua. Então, Japão tem mendigos sim, né? Não tem, assim, a gente não vê, por exemplo, criança na rua, nunca vi. Eu acho que nem existe criança na rua aqui no Japão. Só que pessoa adulta ou idosa tem, assim, numa quantidade razoável nas grandes cidades. Na região onde eu moro, que é Aichi, né, a gente vê isso muito em Nagoya, que é o centrão aqui. Então tem, assim, nas praças, pessoal dormindo nas praças, debaixo da ponte e tal. Realmente rola, não é naquele nível, né, tão grande quanto a gente que está acostumado com o Brasil, por exemplo, conhece. Mas não é inexistente, que nem algumas pessoas acham. Quarto mito, que tudo aqui no Japão é pequeno, que as cidades são pequenas, os apartamentos são pequenos e tudo mais. Isso daí é mais ou menos verdade, tá? Não é um mito, não. Pra vocês terem uma ideia, a extensão territorial do Japão é de 380 mil quilômetros quadrados, que é um pouco maior só do que o estado do Mato Grosso do Sul. Só o estado do Mato Grosso do Sul, tá? Comparado com o Brasil também é um país minúsculo, é muito pequeno aqui. Aqui, né, onde a gente mora, a gente sai daqui, vai a pé para um shopping que fica em outra cidade, entende? Então, nesses termos assim, realmente é bem pequenininho aqui o Japão. Para vocês verem, desse tamanho, o Japão tem 127 milhões de habitantes. Então, a densidade demográfica dele aqui é absurdamente alta. Por isso mesmo, o tamanho das residências aqui são tanto quanto menores. Apartamentos aqui, o apartamento que eu moro até que é meio grande, assim, pro padrão japonês, né? Tamanho mais ou menos. Quem mora em casa, daí consegue fazer 2, 3 andares assim, consegue um espaço maior também. Mas normalmente os espaços aqui são bem apertados pro pessoal que mora. Eu tava vendo, por exemplo, o pessoal lá do Realidade Americana comprou uma casa agora, tava mostrando a casa deles. Minha nossa, velho, só a sala da casa deles lá, acho que já dava meu apartamento inteiro, assim, a diferença de tamanho é absurda, assim, pros padrões, né, japoneses com o americano. Produtos que eles vendem no mercado, comida, cosméticos, produto de limpeza e tudo mais, também vem em quantidades bem reduzidas comparados com as mesmas coisas vendidas em outros países. Só que também não é aquele exagero todo que a galera acredita. Por exemplo, não é todo mundo que vive em cápsula aqui, né? Tipo, tem os hotéis cápsulas, que são hotéis bem baratinhos que tem nos grandes centros, mas o pessoal que vai para um hotel desse daí é para economizar dinheiro mesmo, tipo, não é uma realidade para todo mundo. As distâncias entre as cidades e estados também são bem consideráveis, né? Por exemplo, tem muita gente que fala: ô, Velberan, grava lá em Tóquio, né? Vai lá em Akihabara, né? Fazer um videozinho, mas tipo, não é assim daqui do lado, entende? Para ir para Tóquio, por exemplo, a gente tem que ir para Nagoya, daí de lá pegar um Shinkansen, um trem bala, e daí dá 1 hora mais ou menos de viagem, a gente chega em Tóquio. Só que é uma viagem também bem custosa, né? Porque é uma viagem interestadual. E para finalizar, uma das maiores histórias que tem sobre os japoneses. É verdade que japonês tem, né? Vocês sabem o que eu tô falando, né? Esse daí é provavelmente um dos maiores mitos que tem sobre os japoneses, e ainda tem muita tiração de sarro por causa disso daí. Que vocês sabem como é que são os RueBR, né, mano? Vê um carinha com os olhinhos rasgados,
já fala, ó, peru pequeno e essas coisas aí. E o que eu tenho pra falar sobre isso? Aqui no Japão tem muitas casas de banho, né? Onde você pode ir, você fica peladão lá e você vai ver os peladão de tudo quanto é jeito e saber, averiguar essas coisas. Só que eu nunca fui numa casa de banho. Também eu nunca fui em um desses lugares onde o povo todo fica andando pelado por aí. Então eu também não fico no banheiro lá manjando os outros, né, mano? Fala sério. Então eu realmente não tenho assim uma experiência própria para dizer para vocês se isso daí é um mito ou se é verdade, certo? O que eu tenho, assim, é por literatura, né, e alguns filmes educacionais que às vezes a gente assiste aí, né, umas produções do cinema asiático, né, assim, alto nível artístico, onde a gente pode saber um pouco mais da anatomia do povo local daqui. E nesses filmes educativos, sim, eu pude analisar algumas coisas interessantes, porque a gente vê que nos filmes, assim, de entretenimento adulto, eles costumam colocar o maior grau, assim, de tamanho de cada região. Por exemplo, você vê, assim, um filme brasileiro, você vai ver algumas pessoas, assim, que são um pouco mais avantajadas do que a média brasileira. Você vê um filme italiano, também você vai ver algumas pessoas mais avantajadas do que a média italiana. E por aí vai. É claro que no Japão deve ter os seus Kid Bengalas, os seus Urokus, os seus Long John Silver e coisas do tipo, mas pela amostragem assim que a gente tem, realmente a média deles é bem abaixo do que a dos outros povos, das outras culturas, certo? Só que aqui no Japão eu nunca vi as brincadeirinhas, né, que no Brasil tem bastante, viu? Assim, quando junta uma rodinha de homens, os caras ficam fazendo comparação assim, né, um contando vantagem em cima do outro. Mas aqui no Japão eu raramente vi uma coisa desse tipo. Só teve uma história assim que rolou numa fábrica lá, de uns papinhos meio besta, mas isso daí a gente não vai contar aqui porque ia baixar muito o nível do vídeo, né? Mas em outras palavras, apesar da média aqui realmente aparentar, né, pela amostragem, aquela história toda, aparentar ser menor, a galera não dá bola pra isso, entende? Tipo, não é uma coisa assim que muda na vida deles em nada. Então são esses os mitos que a gente separou pra vocês dessa vez. Se vocês tiverem mais mitos que vocês querem saber sobre o Japão, se é verdade ou mentira, coloquem aí nos comentários. Mas é mitos, beleza, gente? Né? Perguntas diversas sobre o Japão. Sobre isso, a gente tem um outro quadro aqui no canal, que é o Japão Responde, beleza? Aí vocês podem deixar perguntas lá pra gente também, à medida do possível a gente vai respondendo, ok? Então é isso daí, clica no gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos e se esta é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!